Bom, a música clássica, a música elitista, a música das pessoas mais velhas, a música que nós colocamos para tocar quando estamos estudando ou quando precisamos dormir, a música de fundo para realizar nossas tarefas domésticas. Bom, eu também pensava que era dessa maneira. Para contextualizar vocês, eu não nasci numa família rica, numa família que ia a grandes salas de concerto, assistir grandes orquestras, ou que tinha uma influência muito grande da música clássica. Mas na igreja onde eu frequentava, tinha uma orquestra. E eu gostava muito daquela orquestra, então eu queria entrar lá, para ter uma função lá dentro. E daí eu comecei a estudar o meu instrumento, que é o violino. E conforme eu fui avançando, fui aprofundando no meu instrumento, eu tive que pesquisar, eu tive que começar a ouvir, eu tive que pesquisar repertório, tive que pesquisar técnicas e comecei a ouvir a música clássica. E quando eu finalmente dei essa chance, eu percebi que música clássica é muito mais do que a música de velho, ou a música que faz a gente dormir. Na verdade, a música clássica é elevar a arte dos sons ao máximo, para que a gente possa sentir os nossos mais profundos e sinceros sentimentos. Bom, alguns detalhes são muito importantes quando nós ouvimos música clássica, nós não podemos ouvi-la de qualquer jeito. Para contextualizar mais uma vez, antigamente, antes dos serviços de streaming, dos serviços de transmissão de música, internet, etc., as pessoas iam para uma sala de concerto exclusivamente para ouvir música, assim como elas fazem no teatro, por exemplo. Quais são os elementos importantes do desenvolvimento do teatro? Ele tem um início, ele tem um desenvolvimento, tem momentos de tensão, de clímax, momentos que são marcantes. O teatro ele vai ter um final. Esse final pode ser um Felizes para Sempre, ou pode ser Romeu e Julieta, por exemplo. Quando as pessoas estão numa sala de concerto, elas vão para ouvir essa música como uma história. E a música ela vai se utilizar de uma comunicação com as pessoas. Ela vai desenvolver essa história e utilizar de elementos importantes do qual precisamos nos atentar. E para isso precisamos dar total atenção àquela música. Quando as pessoas ouviam, elas ouviam uma única vez. Elas não podiam ficar repetindo aquilo. Então, quando nós ouvimos música clássica, temos que ouvir como se fôssemos ouvir a última vez na nossa vida. Precisamos dar essa atenção e alguns detalhes são muito importantes. Quais são esses detalhes? A dinâmica, por exemplo. A dinâmica na música é o que nós chamamos de tocar forte ou tocar piano, que seria tocar um som um pouco mais fraco. Ela não é monótona o tempo todo. Gostaria de trazer um exemplo para vocês, que é um trecho do segundo movimento da Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, que é um compositor alemão, nascido em 1770. Essa composição começa com uma introdução que é muito forte, que é para chamar a nossa atenção. Devemos pensar assim, quando um compositor se utiliza de uma dinâmica forte, e quando que ele se utiliza de uma dinâmica fraca? Forte quando quer chamar a nossa atenção, por exemplo, quando ele está frustrado, e mais fraco quando é um elemento, uma parte mais calma da história, por exemplo. Quando que nós, seres humanos, nos utilizamos da nossa fala com um tom mais forte, com um tom mais presente? Ou quando nós utilizamos com um tom mais fraco? Eu gostaria que vocês ouvissem esse trecho, que começa com uma introdução forte, e tem uma súbita mudança para o piano. Então, gradualmente, a dinâmica vai voltando para o tom forte. Gostaria que vocês nomeassem, não para mim, mas para vocês mesmos, qual sentimento a utilização dessa dinâmica em cada trecho da música traz para vocês? Qual sentimento isso traz? Tentem dar um nome. Se possível, ouçam de olhos fechados para poder dar maior atenção para essa música. É muito interessante como a música trabalha essa dinâmica. Não é como as músicas que são produzidas hoje, que a maioria das vezes
são em um único tom, em uma única força. Então ela desenvolve isso da mesma maneira que nós desenvolvemos ao falar. Outro detalhe importante para ouvir música clássica são os argumentos, por exemplo. O que é um argumento na música clássica? A música ela vai te dar uma melodia, vai te dar um tema. Então, ao decorrer da música, esse tema vai ser desenvolvido. Ele não vai ser somente repetido várias vezes, como um refrão, por exemplo, de música. Ele vai ser desenvolvido. Então, todas as vezes que esse argumento, que esse tema principal retornar, ele vai retornar de maneira diferente. Ele vai retornar com detalhes, com texturas diferentes. O que é uma melodia? O que é um tema principal? Temos a melodia famosa, por exemplo, do Parabéns para Você. Esse é o tema principal da música. E a música clássica nos vai dar esse tema também. Gostaria que vocês ouvissem um trecho da Quinta Sinfonia de Beethoven. Essa Quinta Sinfonia, ela é interessante, eu trouxe para vocês hoje porque ela é desenvolvida em cima de 4 notas muito, muito simples, que é o famoso yam pam pam pam. E todo o decorrer da sinfonia vai ser desenvolvido em cima dessas 4 notas, em cima desse único argumento. Percebam como o compositor retorna esse argumento para nós, como ele desenvolve isso, como os argumentos e a dinâmica na música, de ser forte e fraco, eles andam juntos. É quase que como se houvesse uma discussão entre os instrumentos, entre os músicos da orquestra. Como se essa discussão fosse se elevando e ficando cada vez mais forte, quando finalmente o compositor ele explode de frustração, por exemplo. Tentem perceber o que o compositor quer nos passar quando ele utiliza esse tipo de argumento, esse tipo de dinâmica. Novamente, fechem os olhos e tentem nomear qual sentimento esse tipo de música traz para vocês. Assim, toda a sinfonia vai se desenvolvendo, enfim, ela vai ter os seus momentos de clímax, vai ter os seus momentos de resolução, seus momentos de tensão, assim como a história num teatro. Gostaria de trazer para vocês um último exemplo, que é da música de um compositor russo, que é Tchaikovsky, nascido em 1840, e ele escreveu essa música para um balé, que é o balé O Lago dos Cisnes. O balé é quase como se fosse a mesma coisa que a ópera. Ele é um teatro, mas não com canto, e sim com dança. E com a música, para fazer aquele ambiente para nós. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na música. Para contextualizar vocês, precisamos de um contexto geral, esse balé, o final dele, que é o último ato, os últimos 5 minutos de balé, 5 minutos de música, acontece que a donzela pela qual o príncipe está apaixonado e jurou amor, ela se joga num lago. E ela tira sua própria vida porque ela percebe que essa é a única maneira dela se livrar da maldição que ela tem. E o seu amado, da mesma maneira, ele percebe que a única forma que ele tem de ficar junto a ela é se unindo naquele mesmo lago. Então ele também se joga e vem a desfalecer. E no final temos o prólogo, que é onde os dois ascendem juntos aos céus. A música, ela nos vai ambientar nessa história. Percebam os momentos onde a música, através da dinâmica forte, através do tema principal, ela acumula tensão. Como ela nos deixa tensos, nos deixa apreensivos. E como que essa tensão vai ser resolvida? Temos o primeiro momento de clímax, que é um momento tenso, um momento melancólico. E um segundo momento, onde é mais heróico. Temos a percussão no fundo da orquestra, enfim. Percebam o tema principal da música, percebam como a dinâmica se desenvolve. Bom, para quem já assistiu uma orquestra ao vivo, pode simplesmente fechar os olhos e focar na música. Para quem nunca teve a oportunidade de ver uma orquestra, eu não trouxe uma orquestra para vocês hoje, obviamente, porque não cabe. Mas eu trouxe um vídeo e vocês vão ter a oportunidade de ver os músicos tocando. Mas se imaginem dentro daquela sala. Imaginem o que o compositor quer nos passar quando ele se utiliza desse tipo de música. E é assim, se vocês nunca mais forem ouvir música clássica na vida de vocês, não tem problema.
nós fazemos o que nós mais gostamos. Mas eu gostaria que vocês dessem atenção para esse único momento. Só agora, para esse único momento, para essa única música. E depois você tire suas próprias conclusões. Perceber como a música é capaz de nos fazer sentir os sentimentos do compositor. Sentir aquela história, ainda mais que não estejamos lendo uma história, mas nós percebemos qual emoção isso nos traz. Não a ambientação em si, mas as emoções. As emoções que nós sentimos conosco desde quando somos pequenos. E eu espero que depois dessa conversa, vocês tenham pelo menos uma pontinha de curiosidade. E talvez ouvir mais e buscar mais. Se não, não tem problema. Mas, apoiem mais os artistas da cidade de vocês. Apoiem os músicos da cidade de vocês. Apoiem a orquestra que vocês têm. Porque a música, além de gerar mais empregos, ela nos ensina. Ela nos ensina a sentir mais profundamente. Ela nos ensina a ter empatia pelo compositor, pela pessoa que senta do nosso lado na sala para ouvir uma música. E ela nos mostra que, acima de tudo, nós somos todos seres humanos. Muito obrigado.